Oi gente, na receita de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa deliciosa esfirra aberta e eu vou mostrar como é que eu fiz. A gente vai precisar de água morna dentro de um bowl, óleo, açúcar, fermento biológico seco e uma pitadinha de sal. Agora já podemos incorporar esses primeiros ingredientes e já vou acrescentando uma parte da farinha de trigo. Eu tô usando aqui 500 gramas de farinha de trigo, mas eu vou colocando aos poucos. Lembrando que é farinha de trigo sem fermento e é muito importante a gente ir acrescentando aos poucos. A gente mexe um pouquinho, acrescenta mais farinha, mexe mais um pouquinho e a massa não pode ficar muito seca, então por isso que a gente tem que colocar por partes a quantidade da farinha de trigo. Eu vou colocar mais um pouquinho aí no final, já para poder colocar a mão na massa mesmo e começar a sovar. Quando a massa estiver meio melequentazinha, eu já vou colocar a farinha na bancada e vou começar a sovar a massa por mais ou menos 20 minutos. Depois de sovar bem a massa, a gente vai precisar levar ela para descansar por mais ou menos 40 minutos. A minha massa ainda ficou um pouco seca, mas se a sua ficar mais úmida, não tem problema. Eu vou colocar um bowl com um pouquinho de azeite para untar e não ficar grudando a massa. Vou colocar a massa lá dentro e depois eu vou cobrir com um pano úmido para ficar mais quentinho lá dentro do forno desligado. Agora eu vou começar preparando o recheio. Eu tô usando aqui carne moída. Vou colocar um pouquinho de sal, páprica defumada, cebola, tomate e vou espremer meio limão ou pode ser um limão. Vou colocar também cheiro verde, porque eu adoro cheiro verde na carne. E praticamente nosso recheio tá pronto. Eu vou dar uma misturadinha e também vou acrescentar a pimenta do reino, que eu acho que combina, mas isso daqui é opcional. A carne já está pronta, agora vamos finalizar a massa e eu vou polvilhar a minha bancada com fubá e essa parte também é opcional. A massa precisa dobrar de tamanho, mas como ela não estava num local tão quentinho, ela não ficou muito grande. Mas mesmo assim, vamos trabalhar com ela. Eu vou fazer tipo uma bolinha para começar a fazer no formato de esfirra e eu vou enrolar ela um pouquinho na minha mão e depois vou abrir com as pontas dos dedos só na parte do meio para ao redor ficar aquela parte mais gordinha, que é aquela forma característica da esfirra aberta. Outro passo bem importante é a gente fazer furinhos com um garfo nessa parte do meio da massa e depois a gente coloca a carne moída ou então outro recheio que você preferir, mas eu comecei logo com a carne moída que já estava ali do lado. E eu fiz uma opção também de queijo, eu fiz de queijo mussarela e coloquei um pouquinho de orégano. Agora já podemos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus e tem que ser forno bem quente e as esfirras ficaram assim, super douradinhas. E essa massa rende bastante, ela fica super macia, é uma das melhores esfirras que eu já fiz em casa. E olha a textura dessa massa, como fica bonita. Eu também coloquei o limãozinho, né, porque fica ainda mais gostoso. E eu espero que vocês tenham gostado da receita. Tchau, até o próximo vídeo.